Antes de sua conversão, Paulo era conhecido como Saulo de Tarso e era um fariseu zeloso da lei judaica. E assim nasce sua história na Bíblia. Perseguição, cego por 3 dias, viagens missionárias, a grande conversão e a transformação em apóstolo. O que você vai descobrir agora é a jornada épica de Paulo até seu último dia de vida. Nos primórdios do cristianismo, Saulo de Tarso era conhecido por sua feroz perseguição aos seguidores de Jesus. Saulo estava presente e consentiu na triste morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele guardou as vestes dos que apedrejaram Estevão, enquanto eles o lapidavam até a morte. Saulo era conhecido por sua ativa perseguição aos cristãos em Jerusalém. Ele buscava aprisioná-los, participando de ações violentas contra a comunidade cristã na cidade, assim como está em Atos capítulo 8, versículo 3. Saulo obteve autorização do sumo sacerdote para viajar até Damasco, com o objetivo de prender os seguidores de Jesus que ali viviam. Durante essa jornada, ele teve sua dramática experiência de conversão ao encontrar Jesus Cristo no caminho. E assim se inicia uma grande obra de Deus em sua vida. O momento da conversão do apóstolo Paulo é um dos eventos mais significativos registrados no Novo Testamento da Bíblia. Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco com a missão de perseguir os seguidores de Jesus. Ele estava determinado a prender cristãos e levá-los de volta a Jerusalém para serem julgados. Saulo estava empenhado em sua perseguição, crendo que estava agindo em defesa da fé judaica. E assim se inicia a intervenção divina. Enquanto se aproximava de Damasco, uma luz celestial brilhou ao seu redor, mais intensa do que a luz do sol. Saulo caiu ao chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A intensidade da luz celestial de Jesus deixou Saulo cego, e ele foi conduzido à cidade por seus companheiros de viagem. Ele ficou cego por 3 dias, durante os quais não comeu nem bebeu, mergulhado em profunda reflexão e oração. Enquanto isso, na cidade de Damasco, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão de Jesus, instruindo-o a ir até Saulo, que estava na rua chamada Direita, e restaurar-lhe a visão. Ananias inicialmente relutou, temendo a reputação de Saulo como perseguidor dos cristãos. Mas Jesus assegurou-lhe que Saulo se tornaria um instrumento escolhido para levar o nome de Cristo diante de nações, reis e gentios. E assim a história acontece. Ananias foi até Saulo, impôs as mãos sobre ele e o curou da cegueira, e também o batizou em nome de Jesus. A visão de Saulo foi restaurada, e ele foi cheio do Espírito Santo. Saulo, após essa experiência transformadora, mudou radicalmente. Ele não apenas teve sua visão física restaurada, mas também teve um novo entendimento espiritual e uma nova missão de vida. Ele se tornou conhecido como Paulo, e sua vida foi dedicada a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Toda essa experiência nem de longe foi a mais difícil que Paulo enfrentou em sua vida. As provações e dificuldades em suas viagens até a sua trágica morte ainda estavam por vir. E assim nasce e se inicia uma nova missão. Paulo embarcou em missões audaciosas, viajando por terras desconhecidas, desafiando culturas e enfrentando adversidades inimagináveis. Paulo dedicou sua vida a espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele empreendeu várias viagens missionárias, fundando igrejas e pregando em locais ao redor do mar Mediterrâneo. Paulo, junto com Barnabé e João Marcos, foi enviado da cidade de Antioquia para pregar o Evangelho em Chipre e na região da Galácia. Eles enfrentaram desafios, pregaram em várias sinagogas convertendo gentios ao cristianismo.
Paulo realizou milagres e enfrentou oposição, mas muitos foram convertidos ao Evangelho. A viagem terminou com o retorno deles a Antioquia, relatando o que Deus havia feito entre os gentios. E assim, várias viagens foram realizadas por Paulo e seus seguidores, pregando o Evangelho e convertendo muitos ao longo de suas jornadas, até chegar o momento da sua última e fatal viagem. Paulo, apesar dos avisos sobre o perigo em Jerusalém, decidiu viajar para lá para levar ajuda financeira às igrejas necessitadas. Ele foi preso no Templo de Jerusalém e posteriormente enfrentou vários julgamentos diante das autoridades judaicas e romanas. Paulo apelou ao imperador romano e foi levado a Roma para ser julgado. Durante a viagem, o navio em que ele estava naufragou, mas Paulo e os outros passageiros sobreviveram. E, chegando em Roma, Paulo pregou o Evangelho, mesmo enquanto estava em prisão domiciliar, assim seguindo as obras de Deus em seu nome. Nesse momento, os dias do apóstolo Paulo na terra estavam chegando ao fim. Paulo foi preso em Roma, onde passou seus últimos dias. De acordo com a tradição, ele não estava em prisão severa, mas em prisão domiciliar, o que lhe permitia continuar ministrando e ensinando. A tradição cristã relata que Paulo foi julgado perante o imperador Nero em Roma, provavelmente por acusações relacionadas à sua pregação do Evangelho e sua identificação como cristão. Durante sua prisão em Roma, Paulo escreveu suas últimas epístolas, incluindo a 2 Timóteo, que é considerada sua despedida final e um testemunho de sua fé e perseverança até o fim. Pois eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A despedida de Paulo em 2 Timóteo é uma poderosa declaração de sua fé inabalável e de sua confiança no plano e na graça de Deus, mesmo em meio às dificuldades e ao sofrimento. Essas palavras continuam a inspirar e fortalecer os cristãos ao longo dos séculos. A tradição afirma que Paulo foi condenado à morte por decapitação, uma forma de execução considerada mais nobre do que a crucificação. E assim aconteceu. Ele foi decapitado fora das muralhas de Roma. A morte de Paulo marcou o fim da vida de um dos mais proeminentes apóstolos e líderes da igreja primitiva. Seu legado perdura até os dias de hoje, através de suas epístolas, seu testemunho de fé e sua dedicação inabalável ao serviço de Cristo. Enquanto os detalhes precisos da morte de Paulo podem não ser encontrados na Bíblia, a tradição cristã e relatos históricos fornecem uma compreensão geral do evento e de seu significado para a história do cristianismo. A vida e o martírio de Paulo continuam a inspirar milhões de cristãos ao redor do mundo, sendo considerado um exemplo de fé, coragem e compromisso com a causa de Cristo. Se você ficou fascinado por toda a história de Saulo de Tarso, que se tornou o grande apóstolo Paulo, e deseja mais conteúdo envolvendo as narrativas bíblicas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like para receber as próximas histórias. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E diga qual a próxima história bíblica que você gostaria de explorar conosco. E que a busca pelo conhecimento e a compreensão das histórias sagradas continuem a iluminar o seu caminho. Até breve!